Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 13/5, 15 para as 8 da noite, uma terça-feira maravilhosa com uma lua cheia espetacular e um friozinho divino. Nós voltamos aqui para dar sequência no final desse tema, né? A última aula referente ao tema Trindade, conceitos básicos. Hoje é a parte 5, que seria a autoavaliação, a segunda etapa da autoavaliação, né? Vou tentar terminar hoje, para a gente dar sequência para os próximos temas. Pessoal, eu tinha parado com vocês aqui no capítulo 4, né? Antes da gente começar, eu retomo o meu pensamento para Deus, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo a oportunidade da inspiração dos nossos irmãos queridos, que nos acompanham, que nos protegem, que nos orientam em relação ao caminho, agradecendo a Deus por toda a fonte de inspiração direta dele nesse momento, para que a gente possa ter uma aula proveitosa, para que eu consiga entregar para vocês o melhor que há em mim neste momento, beleza? Como sempre, inicio fazendo uma rápida revisão com vocês em relação ao que já foi dito anteriormente. E aqui, para começar, eu anotei alguns pontos para a gente não esquecer, né? Então, primeiro ponto, né, que acho que já ficou claro para todo mundo que está acompanhando todas as aulas certinho, Deus, no caso das explicações que estão sendo dadas, ele é entendido como sendo a causa primeira de todas as coisas. O jeito que cada um vai enxergar Deus é muito peculiar e individual. Mas tendo o entendimento de que a causa primeira, a fonte única, e isso é importante, né? O poder supremo, então todo o restante é consequência e derivado dele mesmo. Sendo assim, é verdadeiro eu dizer que Deus é tudo que existe, que Deus está em tudo que existe e que tudo que existe é Deus. Ou seja, Deus está em tudo, é tudo e está em nós, assim como nós, essa nossa parte divina, é Deus, em manifestação ou não. Então, aqui, pessoal, nessa linha de raciocínio, a gente já começa a quebrar muitas barreiras e mal entendimentos sobre o assunto. E relembrando, quando eu digo mal entendimento, eu estou falando de crenças que não vão levar as pessoas, ou que não vão levar uma pessoa em específico a alcançar os resultados condizentes com a natureza de Deus, que é uma natureza de amor incondicional, sem condições. Isso é importante, meditar, meditar a respeito disso. É uma natureza que derrama a alegria, é uma natureza que está em expansão, uma natureza de benevolência, uma natureza de abundância. Então, quando as nossas crenças nos levam a resultados contrários, significa que nós não estamos expressando a natureza divina que existe em nós, dentro de nós, certo? E algumas crenças espirituais estão envolvidas nesse pacote de crenças limitadoras. Então, voltando, Deus sendo tudo, tudo sendo de Deus e tudo sendo Deus, eu preciso expandir um pouco aqui minha consciência para entender que até, por exemplo, os espíritos trevosos, independente do tipo de espírito trevoso que é, se é um mago negro, se é um obsessor, se é um vampirizador,
Se é um... Não interessa o que é, mas até eles que temporariamente estão negando a existência de Deus, negando a natureza divina, então subentende-se que até eles possuem a centelha divina e que até eles são provenientes de Deus. Então, se o quebra-cabeça não está fechando na minha cabeça nesse momento, é preciso que eu investigue mais, é preciso que eu esteja mais flexível a outros olhares, é preciso que eu dê a oportunidade de encarar outros entendimentos em relação ao aspecto espiritual da vida, certo? E aqui eu encaixo a variável para que comece a fazer sentido para alguns, que as consciências, sejam consciências físicas, ou seja, que estão encarnadas aqui, ou sejam consciências extrafísicas, aquelas que não estão encarnadas, não necessariamente consciências que desencarnaram, mas pode ser consciências que nunca estiveram encarnadas nesse planeta. Lembra, uma das premissas é a pluralidade da vida, a multiexistência, a multidimensionalidade, né, a vida o universo afora, todos os planetas. Então, essa é uma das premissas, né? Então, não necessariamente todas as consciências que existem precisam ter passado pela matéria ou pela encarnação nesse planeta. Então, quando eu abro a cabeça, né, sejam essas consciências intrafísicas encarnadas ou extrafísicas, que estão fora da, da matéria, da encarnação, até elas ligadas às trevas, eu posso entender que são consciências emanadas de Deus, com a centelha divina do Criador, com a centelha divina de Deus dentro delas, porém, temporariamente, não estão despertas para essa natureza. Temporariamente, estão na negação de tudo isso. E por essa maneira, elas não expressam Deus, mas buscam a todo custo satisfazer os seus interesses próprios, as suas paixões, seus interesses provenientes de um ego não iluminado. Começa a fazer sentido? E quando eu penso dessa maneira, já tocando num outro tema que a gente abordou, a gente percebe a questão do livre-arbítrio. Olha, se tudo é Deus, se Deus está em tudo, e nós somos Deus, despertos ou não, mas uma centelha divina, uma centelha de Deus habita dentro de nós, aguardando o momento da nossa retomada a essa consciência, né? Então, se tudo isso é válido, a força única e maior é a força de Deus, e a gente falou isso. Sendo assim, há uma marcha evolutiva e um plano de ação para que o despertar coletivo aconteça. Então, pensem assim, se nós, como pais, seja homem ou seja mulher, mas como pais ali, e nós temos a nossa criança, nosso filho em idade infantil, não brota dentro de nós um respeito, um entendimento, um amor, para que no tempo certo essa nossa criança, esse nosso filho possa ir aprendendo sobre algumas coisas na vida? É tempo de berço, é tempo de aprender a andar, é tempo de aprender a comer papinha, é tempo de desgarrar da chupeta, é tempo de desgarrar da fralda, é tempo de aprender a experimentar alimentos sólidos. Então, tudo tem uma fase, tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo. É tempo de estudar o primário, coisas básicas.
É tempo de começar a questionar a vida. É tempo de namorar ou pensar em um companheiro, em um relacionamento. São ciclos que a gente passa. Agora, imagina se a gente forçasse o nosso filho, bebê, a dar um salto para um momento que ele não está preparado. É inviável, é algo insano. E não passa isso pela nossa cabeça. Por quê? É natural que esse entendimento, e é natural o respeito a esse entendimento, pelo menos para a maior parte de nós, tá? Sendo assim, eu posso espelhar essa linha de raciocínio em Deus, conhecendo nós, criaturas ainda espiritualmente incorretas, seus filhos ainda com um ego muito, um ego, como fala, ainda precisando muito ser desenvolvido, ser iluminado, ser transcendido, filhos ainda presos em dores, paixões, medos, culpas, vergonhas, todos os tipos de dificuldade, reprimidos de todas as maneiras, com crenças limitadoras, com dogmas ali profundos, enrustidos de inúmeras maneiras, insatisfeitos, contrariados, dentro dessa sociedade, né, que acaba nos moldando a essa maneira. Então, é tempo de esperar ou despertar. É tempo de permitir que algumas coisas aconteçam para que a própria vida vá trazendo o caminho do aperfeiçoamento, do autoaperfeiçoamento. Queria que vocês raciocinassem dessa maneira comigo. Por isso, nesse sentido, o livre-arbítrio aqui, ele existe, mas ele tem um limite. Não é um livre-arbítrio infinito, um livre-arbítrio ao léu. Algumas vezes é preciso que haja intervenção espiritual. E nós começamos o estudo falando sobre isso. Que o livro de Urântia traz que, em alguns momentos, existe uma intervenção espiritual. Por quê? Porque o livre-arbítrio permite que as criaturas, por tentativa e erro, por ação e consequência, possam ir aprendendo por si mesmas, possam ir questionando os seus resultados, sejam eles obtidos pela dor, sejam eles obtidos pelo amor. Não é preciso aprender só pela dor, mas tem sido o caminho comum. Então, tem um livre-arbítrio que permite o avanço a partir dessa proposta. Mas quando o coletivo sai muito fora do caminho, então uma intervenção é feita. E aí ele trouxe a história, né, do livro, que os filhos os descendentes, né, do Filho Eterno, os filhos criadores, acabam descendo num planeta, encarnando na matéria, né, aqui na biologia, para poder dar exemplo e prestar esclarecimentos sobre a natureza de Deus. E olha que legal, um outro mal-entendido aqui já esclarecendo, pelo menos do nosso ponto de vista, Deus não, Jesus, considerando toda essa proposta e trajetória, ele não veio aqui para pagar pecado de ninguém. Porque se fosse assim, qual seria o meu mérito no meu crescimento, no meu caminho de volta para casa? Se alguém vem aqui e limpa a minha sujeira, como é que eu vou crescer? Eu tenho que transcender, eu tenho que quitar, eu tenho que reparar danos que eu causei. Sejam danos que eu lembre ou que eu não lembre, sejam danos que eu tenha clareza
enquanto eu estava fazendo, né? Enquanto eu estava me comportando, tendo certas atitudes, que eu tive a clareza do mal que eu estava fazendo, ou não. Porque muitas vezes, quando estamos coincididos com as nossas intenções, nós não paramos para questionar que estamos fazendo mal a outras pessoas. Por exemplo, quando estamos presos em nossas verdades, ainda mais naquelas limitadoras, porque eu tenho que educar o meu filho dessa maneira para ele andar na linha, porque o mundo é difícil, o mundo é perigoso, então filho meu tem que aprender. E aí a pessoa é rígida com o filho, e na melhor das intenções, acaba sendo duro demais. Acaba gerando traumas no próprio filho, acaba proferindo palavras que depois possa se arrepender. E esse possa se arrepender futuramente, talvez em idade mais avançada, quando começa a questionar mais sobre a vida. Então, muitas vezes, nós estando conscientes de tudo isso ou não, independente, né, de como o dano foi causado, é preciso que nós reparemos esse dano. Não tem uma contraconta, um contra-cheque, eu vou passar para outra pessoa. Não é assim que funciona. Causa e consequência. Eu fiz, eu retrato. E o período de retratação, ele pode ser tão complexo e tão intenso quanto o comportamento destrutivo ou autodestrutivo que a pessoa teve, seja com ela mesma, no caso, ou seja, no coletivo, com outra pessoa ou com um conjunto de pessoas. Imagina, se não fosse assim, os grandes líderes perversos que tiveram na nossa história. Aí chega alguém, vou passar a mão na cabeça dele, porque tadinho, não sabia o que estava fazendo, ou tadinho, nossa, agora ele se arrependeu. Não, não é assim. Se arrependeu, começa agora então a marcha de retratação, tá? Então, nesse ponto, Jesus não veio aqui para pagar os nossos pecados. Não existe isso. Ele veio aqui com a missão, uma das propostas de fazer resgate kármico. É totalmente diferente. Quando eu penso em alguém pagar os meus pecados, significa que eu estou liberto das consequências dos males que eu causei. Quando nós formos para a aula de campo eletromagnético, vai ficar claro como essas coisas funcionam. Então, nesse momento, nesse entendimento, Jesus vem para fazer um resgate kármico. O que é isso? Através do exemplo, através do trabalho espiritual que ele fez, através das ideias que ele proferiu, através das consequências das suas atitudes, da irradiação das suas energias, da irradiação dos seus comportamentos, através de lampejos de iluminação que a vida e a trajetória dele gerou nas pessoas. É dessa maneira, através eu estou com a palavra contaminação, mas não é contaminação, vou usar irradiação, né? É o contágio. Através da maneira com que ele contagiou positivamente, impactou positivamente outras pessoas, seja enquanto ele estava encarnado, seja na posteridade, porque as ideias prevalecem, os ideais prevalecem, os exemplos prevalecem. Então, sejam nas próximas gerações, ou sejam nas gerações que foram impactadas enquanto eles estavam aqui, tudo isso promove transformações interiores que vão a acelerar como que fala? A trajetória, endireitar a trajetória, acelerar a maneira com que a pessoa vai se autoaperfeiçoando, acelerar o caminho evolutivo individual
ou coletivo, sejam das pessoas que estavam encarnadas ou desencarnadas, porque quando uma pessoa dessa estirpe, uma consciência dessa estirpe, né, um ativista desse tamanho, um avatar dessa magnitude encarna, o impacto acontece em todos os subníveis, todos os subplanos, desde o plano físico aos planos e subplanos extrafísicos. Isso é um resgate. Dando continuidade, então a gente também comentou, né, que uma das propostas seria fornecer àquele buscador, né, que está consciente, que está disposto a pagar o preço do autoaperfeiçoamento, alguns insights ou vislumbres ou questionamentos que possam ajudá-lo a dar passos largos em sua jornada, que possa ajudá-lo a ganhar velocidade nesse despertar, ou nos despertares, né, para alguns contextos. Sendo assim, eu chamo atenção aqui para os buscadores de final de semana, para os espiritualistas de finais de semana, aquela pessoa que vai no culto, que vai na igreja, que vai no templo, não é? Que vai tomar o passe, mas uma vez na semana só. E acha que isso é suficiente para trabalhar a sua espiritualidade. Ou que está na caridade, mas a caridade é uma vez na semana, a caridade é uma vez no mês, que ajuda a comunidade, que tem relevância na comunidade, mas essa relevância acontece de tempos em tempos. Então, cuidado, se você é essa pessoa, se você se identifica com isso, cuidado. A marcha evolutiva consciente, ela impera que nós nos trabalhemos todos os dias. Todos os dias é dia de estar em vigília, todos os dias é dia de estar se observando, todos os dias é dia de estar se trabalhando, todos os dias é dia de estar conectado com Deus, buscando trabalhar melhor os relacionamentos, tratar melhor as pessoas, se desenvolver no trabalho, se desenvolver no intelecto. Todo dia é dia de estudar um pouco, todo dia é dia de estender a mão. Todo dia, em todos os momentos. Porque a espiritualidade, ela está à nossa volta, lembra? Deus está em tudo. Então, a maneira com que eu ofereço um almoço, a maneira com que eu almoço, a maneira com que eu dirijo, a maneira com que eu vou no banheiro fazer as minhas necessidades, a maneira como eu me visto, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu passo o meu dia. Tudo isso é espiritualidade, tudo isso está ligado na espiritualidade. Então, fica o alerta aqui. Nesse ponto, acho que eu já falei aqui tudo que eu queria falar, né, a respeito de um resumo. Gastamos mais ou menos 20 minutinhos, então está dentro do tempo. E agora eu dou sequência para o tópico 4, o circuito do Filho Eterno. Então, aqui, pessoal, no circuito do Filho Eterno, ó, o Filho Eterno motiva o nível espiritual da realidade cósmica. Ele exerce um controle perfeito sobre a interassociação de todas as energias espirituais indiferenciadas, por meio do seu controle absoluto da gravidade do espírito. Todos os espíritos puros não fragmentados e todos os seres e valores espirituais são sensíveis ao infinito poder de atração do Filho do Paraíso, né? Então, ele atrai o nível espiritual para si. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, quando a gente se permite estar em silêncio, quando a gente se permite, por exemplo, se questionar um pouco, é possível perceber isso, que lá no fundo do nosso coração há sempre um lapso de luz,
né, nos orientando a questionar algumas coisas, nos orientando a refletir ou a buscar algumas respostas. Então, aqui está dizendo que ele exerce esse tipo de atração sobre a nossa parte espiritual. E abrindo o conceito aqui para a aula, tem muita coisa ainda para a gente ver, eu vou lendo alguns pontos e pulando outros, e da mesma forma que o fragmento do Espírito Divino do Pai reside dentro de vós, então que a gente falou, né, da centelha divina, a presença espiritual do Filho vos envolve, pois estes dois trabalham como um para o vosso avanço espiritual. Então, lembrem que eu comentei sobre as bonecas russas, né, na qual uma está encaixada dentro da outra. Essa visão, ela é bem didática para a gente entender como tudo isso é possível, né? Sendo nós ali, conforme eu trouxe em algumas aulas anteriores, por exemplo, um animal vivendo dentro de um oceano, que é um corpo único, mas em determinado lugar do oceano. Então, em determinada zona, né? A gente percebendo a realidade daquela zona, porém ali imerso e totalmente dentro de um corpo único. Esse controle de gravidade das coisas espirituais atua independentemente do tempo e do espaço. Eu não vou dar sequência aqui, mas por isso a energia espiritual não sofre diminuição na transmissão. Eu não vou dar sequência nesse parágrafo, mas é óbvio isso quando a gente entende que o universo do tempo e do espaço foi uma criação posterior à realidade atemporal. Aquela realidade que eu falei que na física quântica o pessoal chama de campo escalar, ou de repente no meio esotérico a gente entende isso como o contínuo, né, o eterno agora, dentre outros nomes. Então fica fácil de entender isso quando a gente sabe que essa realidade ela é anterior ao tempo e espaço, então o tempo e o espaço ele está encaixado aqui dentro. Ou seja, dentro de um corpo anterior, como as bonequinhas russas, né? E esse corpo anterior e maior é essa realidade subjetiva. Então, vixe, o que eu fiz aqui? Fechei o negócio? Vamos voltar. Estava no tópico 4, abrindo conceitos, né? Ó, circuito da gravidade do espírito. O circuito da gravidade do espírito é um canal de transmissão de preces. Ó, eu vou fazer aqui um parêntese. No calor da emoção, na aula passada, aula retrasada, em alguma dessas aulas anteriores, eu acabei comentando que o circuito do espírito era o canal de recepção e transmissão de preces, né? Que o corpo do espírito era o responsável por absorver essas preces e direcioná-las. Então, aqui, estou fazendo uma correção. É o circuito do filho. Então, eu lembro que eu passei rapidinho ali pelo circuito do filho, né, o tópico que estava escrito no campo superior, e acabei abrindo mais o conceito do circuito do espírito em uma das primeiras aulas, pois eu me questionei por que eu passei tão rápido pelo circuito do filho, e aqui está a resposta. Então, eu estou reparando isso com vocês, tá? O circuito do filho, aqui no caso, ele é o canal básico de transmissão das preces genuínas do coração crente do homem, do nível da consciência humana, até a consciência da deidade, né? Vamos entender aqui consciência da deidade como sendo todas aquelas consciências, ou como sendo todos aqueles filhos que estão ligados já a Deus, desenvolvendo e trabalhando por Deus e em Deus. Consciência já com certo grau de iluminação, ora maior, ora menor, mas já com certo grau de despertar ou de iluminação, para que possa expressar Deus. Então, tudo aquilo que, dando continuidade, né?
tudo aquilo que representa um valor espiritual verdadeiro nos vossos pedidos será captado pelo circuito universal da gravidade espiritual e passará imediata e simultaneamente a todas as personalidades divinas envolvidas. Olha que legal. Eu vou abrir um ponto aqui com vocês. Não era tema para agora, mas me deu vontade. Através do trabalho ligado a equipamentos que são desenvolvidos a partir da física quântica e equipamentos, por exemplo, que possuem a capacidade de acessar o campo escalar, essas coisas aqui que estão sendo ditas, em termos de imediata e simultaneamente, elas vão ficando mais claras para nós. Por exemplo, antes da física quântica aparecer, assim como está estabelecida hoje, a ideia que se tinha, principalmente ali difundida e defendida pelo Albert Einstein, era de que a velocidade máxima que a gente poderia alcançar, e a velocidade máxima que a gente conhecia até então, era a velocidade da luz. Mas, com os conhecimentos de campo escalar, e o campo escalar é aquela realidade que está abaixo do tempo e do espaço. É aquela realidade do contínuo, tá? Então, no contínuo, todos nós estamos ligados e ligados no aqui e agora. Didaticamente falando, é como se fosse assim: uma energia eletromagnética é aquela energia que parte do ponto A até o ponto B, no caso da seguinte maneira: o ponto A é um emissor e o ponto B é um receptor. A onda eletromagnética, ela sai do emissor e chega ao receptor, trafegando pelo tempo e espaço. Então, ela precisa de um tempo para chegar de A a B. Por exemplo, tem um aqui didaticamente falando, didaticamente não, literalmente falando, como sendo o ponto A uma antena que está viajando, né, orbitando o planeta Terra, e o ponto B, por exemplo, o nosso celular está captando o sinal dessa antena. Por exemplo, um aplicativo de GPS. Então, à medida que eu entro no aplicativo, até ele receber as informações, um lapso de tempo passou para que essa onda viajasse, essa onda eletromagnética viajasse da antena e fosse recebida pelo meu celular. Já quando a gente fala de campo escalar, a onda escalar, ela funciona dessa maneira, ó. É como se esse ponto estivesse conectado no outro ponto. Então, quando esse ponto mexe, ó, instantaneamente, o outro ponto recebe. Assim fica didático, né? É instantâneo. E hoje a física quântica já provou isso, e nós temos equipamentos que já trabalham dessa maneira. Aqui no Instituto, nós temos equipamentos que trabalham dessa maneira. É possível observar essa realidade acontecendo. Então, infelizmente, Albert Einstein não conseguiu conceber isso e a crença foi atualizada, né? O paradigma avançou e foi atualizado. Então, se a gente voltar no campo escalar e entender o corpo divino que está ali, fica fácil de compreender. A partir desse corpo divino que permeia tudo e todos, como sendo, por exemplo, o meu corpo aqui, né, e o sinal trafegando por ele do meu cérebro até o ponto, só que em onda escalar. Ó, mexe um, instantaneamente altera o outro. Para quem quiser pesquisar mais, o experimento chama-se spin da partícula, SPIN. Através do spin da partícula, eles puderam constatar tudo isso. Então, fechando esse parêntese, ó, cadê? Transmissão, cadê instantânea que estava falando aqui?
Perdi aonde que estava escrito. Aqui, ó. Imediata, ó. Então será captado pelo circuito universal da gravidade espiritual e passará imediata e simultaneamente a todas as personalidades divinas envolvidas, porque é o circuito do filho, é o corpo dele, né? Tudo acontece no corpo dele. Cada um ocupar-se-á com o que for pertinente ao seu âmbito pessoal. Simples assim. Portanto, na vossa experiência religiosa prática, é indiferente se, ao dirigir a vossa súplica, visualizardes o Filho Criador do vosso universo local ou o Filho Eterno no centro de todas as coisas. E eu vou até mais. Ou qualquer outra consciência, ou qualquer outra entidade. É indiferente render graças ou pedir preces, por exemplo, para Maria, mãe de Jesus, ou para o Exu, ou para o Preto Velho, ou para o Santo Agostinho, ou para Deus, ou para o Espírito Santo, é indiferente, porque quem administra tudo isso aí, aqui está dizendo, né, é o corpo do Filho, através da gravidade espiritual, passa para ele e ele direciona, né, e a graça é concedida pela deidade Alá, pela deidade que estiver pertinente ao caso. Pessoal, isso para mim faz sentido, agora eu vou retomar com vocês. Se for assim ou se não for assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se mais para frente tiver que mudar de ponto de vista, tá tudo certo. Não vou defender essa ideia com unhas e dentes. Não é esse o objetivo. E aí a gente passa pelo tópico 5, o circuito do espírito infinito, que é o agente conjunto, né? Então aqui o primeiro ponto é ele como um manipulador de energia. Ó, o espírito infinito possui um poder único e assombroso, da antigravidade. Óbvio, né? Ele é o configurador, o manipulador de energia. A gravidade, ela é uma variável que pertence ao campo eletromagnético. Então, já falei isso com vocês, talvez na aula de campo eletromagnético eu abra um pouco desse conceito, mas fica fácil de entender também, pelo menos para mim. Esse atributo único é transmissível a algumas personalidades mais elevadas do espírito infinito. Olha lá, ó, o que ele está dizendo. Não foi assim e não é assim, quer dizer, não foi assim com os antigos rishis na Índia, pessoas que saíram para buscar a iluminação, para buscar esse estado de autotranscendência, de autorrealização. No caso deles, eles saíram da civilização, da sociedade, se dirigiram às montanhas, às cavernas. Muitos relatos daqueles que vagaram pelo Himalaia, sobretudo, e ali em profunda meditação, e ali em profundo autodesenvolvimento, foram se transcendendo, a ponto de alcançar grau de iluminação para poder serem chamados de sábios. Por que sábios? Porque enxergavam com clareza. É a mente búdica, lembra? A mente búdica, aquela mente que alcançou um grau de clareza sobre a vida, um grau de clareza muito grande sobre a existência, sobre a conexão e interconectividade de todas as coisas. Esse grau de clareza que a pessoa tem tamanho que ela é capaz de sentir essa interconectividade, é capaz de sentir, e não é literalmente, aqui não didaticamente falando, não é uma ilusão, não é lei para inglês ver, literalmente são capazes de sentir que todos somos um, que tudo está conectado, que tudo é Deus manifesto, toda a realidade, desde o escorpião, desde a natureza selvagem, na qual um é alimento de outro, desde os alimentos que nos chegam, os alimentos que são plantados, desde as pessoas más, desde os desastres que acontecem,
tudo é uma forma de manifestação divina. E que para ser compreendida dessa magnitude, exige que nós exige de nós alguns saltos de consciência para poder vislumbrar, para poder sentir toda essa manifestação, que é o primeiro ponto, né? Não adianta eu ter uma oratória condizente, não adianta eu intelectualizar, não adianta eu ser um erudito do tema espiritual e proferir todos somos um, todos somos um. Beleza, o primeiro momento, eu ter isso como um direcionador, tudo bem, mas é preciso eu trazer isso para o meu coração. É preciso eu sentir que essa mesa que eu estou, esses equipamentos que eu estou, são provenientes de Deus. Tem Deus na manifestação deles, que à medida que eu trato eles com respeito, com amor e carinho, mesmo sendo aqui uma matéria, como que fala? Esqueci a palavra. Fugiu. Mesmo eles sendo seres inanimados, eles reagem, sentem e participam de tudo isso que lhes é oferecido. E, sendo assim, tratando com carinho, eu contribuo para que a vida útil dele se prolongue. Não é assim? A Louise Hay fala muito disso. Ela tem bons livros e boas meditações esclarecedoras sobre o tema. Voltando ao ponto. Então, não foi assim com os antigos rishis? Eles, por mérito próprio, não alcançaram certo grau de iluminação, capazes de clarear a própria mente, a ponto de se conectar com a mente perfeita do espírito e, a partir daí, ver a manifestação com clareza, sendo capazes, de acordo até com a mitologia, com a história deles, né, sendo capazes de enxergar pela clarividência, pela mente espiritual, enxergar os textos védicos, hinos védicos, com alto grau ético, com alto grau moral, com alto grau de sabedoria. Dessa maneira, eu não sou um prisioneiro das religiões. Eu não preciso ser um prisioneiro da crença de que o pastor, o monge, o padre, o mestre religioso, o guru é um enviado de Deus, única e exclusivamente apto para direcionar ou para proferir o caminho para mim. Não, a centelha existe dentro de mim. E é uma escolha eu estar em um caminho ou em outro caminho, eu estar numa igreja ou não estar na igreja, eu estar ligado a uma religião ou não estar ligado. Não é uma obrigatoriedade. À medida que eu me transcendo, eu vou clareando a minha mente, me aperfeiçoando, me conectando ou reconectando cada vez mais com essa parte espiritual, a ponto de que em algum momento eu consigo ver as coisas com mais clareza. Por quê? Convenhamos, acredito que vocês vão estar de acordo comigo, as leis de Deus, onde elas estão? Num livro sagrado? Se um livro sagrado diferir do outro, então qual está certo? Então tem um povo que é privilegiado em relação ao outro povo, porque um nasceu na Índia, o outro nasceu, um nasceu no berço hindu, o outro nasceu na Europa, no berço cristão. Então a Bíblia Sagrada está certa e as leis sagradas estão lá, ou estão na Torá, ou estão nos Upanishads. Onde estão? Sendo assim, se eu nasci no lugar errado, ou no lugar menos adequado, né, aonde essas leis estão,
eu vou ser comprometido. Gente, não faz sentido. Onde já se viu essa crença ou essas crenças? As leis de Deus estão na nossa consciência. À medida que eu me reconecto, que eu me transcendo, automaticamente eu vou tendo clareza sobre essa proposta do universo. Foi o que aconteceu com os antigos rishis. E é o que eu estou retratando aqui. Então, ó, esse atributo único é transmissível a algumas personalidades mais elevadas. Eu comecei falando isso por causa disso. Elas vão sendo transmitidas à medida que eu tenha merecimento para isso. E o merecimento ele está ligado à minha capacidade de estar no amor incondicional. A capacidade de manifestar na minha vida o amor incondicional. Quanto maior a minha capacidade, maior o meu merecimento. Mais graças, mais benesses são derramadas sobre mim. Maior o meu acesso. Quanto maior o meu acesso, maior o meu poder. Porque maior a minha ligação espiritual. É desse jeito. Não é? Eu vou entrar num ponto aqui que eu lembrei, que tinha ficado para trás. Toda essa conversa, ela também derruba uma crença que ela é muito complicada nos dias de hoje, muito polêmica, que é a questão da homossexualidade. A gente voltando para o ponto de que Deus é o Todo-Poderoso, fonte única, criadora de todas as coisas. A homossexualidade está aí, faz parte. É uma questão, hoje em dia se sabe melhor do que antes, né? É uma questão puramente hormonal. Tem mais coisas envolvidas? Muito provavelmente. A gente consegue hoje enxergar mais do que isso? Talvez sim. Futuramente conseguiremos enxergar mais? Possivelmente. Mas é uma questão hormonal. Dependendo de como os hormônios estão no corpo de uma pessoa, ela vai se sentir um homem ou vai se sentir uma mulher. Só que a crença religiosa, algumas limitadoras, vão, vão aumentar, vão amplificar o preconceito que existe dentro de uma pessoa. Preconceito em relação à homossexualidade, discriminação. E aí ela se endossa por esses textos corrompidos ou textos mal compreendidos, e a gente viu isso na primeira aula, né? Que os nossos livros sagrados eles são imperfeitos, quando diz sobre as leis de Deus, e aí a pessoa se endossa nisso para poder sustentar essas questões que não fazem sentido algum. Vou falar que a homossexualidade é uma criação do demônio? Gente, vamos abrir a cabeça, vamos estudar mais. Todos somos provenientes de Deus. Todos. Quer aceite, quer não aceite, quer entenda, quer não entenda. Tá? Fica o ponto para pensar. Então, dando sequência. Ela, a antigravidade, opera apenas com referência à gravidade material, e não é uma ação da mente. Então, isso que fique claro, né? A mente nossa, essa mente inferior. Não adianta eu ser um mentalizador. Não adianta eu ir para os ashrams na Índia para poder passar por iniciações e para poder ser sintonizado mentalmente a, a graus de meditação e olhares para que eu consiga focar e levitar. Não é assim. Esse é um atributo, de acordo com o livro, né, do espírito. É preciso que eu esteja no espírito e com o espírito, num certo grau de iluminação, de perfeição, de clareza da minha mente, para que essas coisas aconteçam. Então, aqui ele está dizendo que não é puramente mental, tá? Então, o criador conjunto não é energia, nem a fonte de energia, nem o destino de energia. Ele é o manipulador da energia e equilíbrio. Então, ele é muito mais do que isso.
abrindo um pouco, né? Vamos dar sequência. Ó, da administração da mente. No domínio da mente criada, a terceira pessoa e seus coligados, coordenados e subordinados governa com supremacia. Os domínios da mente da criatura têm a sua origem exclusiva na terceira fonte excentro. Ela é outorgadora da mente. Isso aí já foi falado anteriormente, é o ancestral da mente, né? Assim como o ancestral aqui do universo local, são as filhas criativas do espírito. Então, por intermédio de seus colaboradores, criaturas e criadores, a terceira fonte centro ministra todas as mentes e todas as esferas. Simples assim. Então, existe uma hierarquia, e essa hierarquia propõe responsabilidades para que as coisas andem conforme o plano divino. A realidade do Criador conjunto revela-se ainda que imperfeitamente na própria existência da mente humana. O Criador conjunto é o ancestral da mente cósmica, e a mente do homem é um circuito individualizado, uma porção impessoal daquela mente cósmica, do modo como é conferido a um universo local por uma filha criativa da terceira fonte centro. Aí, ó, resumiu o que eu disse. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando esse lado imperfeito, esse lado primitivo, regido pela, pelo nosso ego, pelas nossas paixões, pelo nosso complexo R. Próxima aula eu vou falar sobre isso. Então, à medida que nós nos permitimos ser regidos por isso, vamos ter reações reativas ou primitivas, que estão distantes de Deus, mas que estão ligadas a questões de sobrevivência. À medida que vamos transcendendo tudo isso, nós vamos aperfeiçoando essa nossa visão, aperfeiçoando as nossas ideias e se reconectando com a mente perfeita da terceira fonte. Vós, muito frequentemente, talvez talvez até em demasia, frustrai as vossas mentes pela insinceridade e as deformais pelas intenções incorretas. Vós as sujeitais ao medo animal e as distorceis pela ansiedade inútil. Portanto, embora a fonte da mente seja divina, a mente, tal como a conheceis no vosso mundo de ascensão, dificilmente pode tornar-se o objeto de uma grande admiração, e muito menos de adoração e culto. A contemplação do intelecto humano imaturo e impotente deveria conduzir apenas a reações de humildade. Perfeito, perfeito esse texto. A questão da deformação, quando a gente entrar na parte, não sei se isso aqui vai ficar mais claro no Reiki, não lembro agora das aulas certinho, ou se a gente já vai trazer isso para esse módulo de expansão da consciência, mas o corpo mental, a estrutura mental, ela 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 não possui forma. Ela pode, se quiser, se manifestar a partir de uma forma, mas não necessariamente ela tem forma. E essa questão da deformação, a estrutura energética, a malha energética envolvida nela, pode se deformar e, inclusive, ter a sua cor natural distorcida ou alterada, conforme os modelos de pensamento que nós temos. Modelos de pensamento mais elevados ou modelos de pensamento mais densos, né? Isso acaba reconfigurando e distorcendo esse corpo mental, esse núcleo mental ao qual estamos inseridos. Então, o circuito da gravidade da mente, a terceira fonte e centro, a inteligência universal é pessoalmente consciente de cada mente, de cada intelecto, em toda a sua criação. E faz sentido ser assim. É a questão da onipresença, não é? Estamos dentro do corpo. Somos emanado pela estrutura, pelo corpo divino. Então, automaticamente,
é entendível essa questão da onipresença. Do mesmo modo que o Pai atrai para si todas as personalidades, e tenham aqui personalidades como consciências, consciências no sentido da nossa centelha divina, consciências no sentido da nossa totalidade, no grau que estamos, né? O jeito que estamos manifestando a nossa totalidade, no grau que estamos a cada momento. Então, tenha isso como personalidade, e aí eu volto. Do mesmo modo que o pai atrai para si todas as personalidades, e o filho atrai toda a realidade espiritual, a gente já falou isso, também um agente conjunto exerce uma força de atração sobre todas as mentes. Uma força de atração para que a gente comece a buscar, comece a questionar as coisas, não é assim? Lembra das frases básicas que todo estudante espiritual, uma hora se deparou ou vai se deparar? Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu vou? E até uma quarta, né? O significado da existência. O que significa tudo isso? Então, são frases que, cedo ou tarde, passam por nós, passam pelo nosso intelecto. E eu vou deixar como uma orientação de reflexão, né? Será que não faz parte desse corpo de atração do espírito? Ou às vezes da Trindade? Acredito que sim. O que o espírito infinito é para a criação total, um espírito criativo é para o universo local. Pronto. Porque o universo local está no corpo do espírito criativo e o corpo do espírito criativo está dentro do corpo do espírito infinito. Então está tudo certo. A interação com Deus, o caminho de volta, né, para a gente ir fechando. No seu contato com as criaturas pós-Avona, e entendam Avona, está lá no glossário, como sendo esse universo central nosso. Então, no seu contato com as criaturas pós-Avona, ou pós a criação desse universo central, o Pai Universal não exerce seu poder infinito, nem a sua autoridade final. Olha só, ele quebra tudo que a gente ouve por aí nas religiões. Mas por intermédio dos seus filhos e das personalidades subordinadas a ele, ou seja, a partir da imensa hierarquia que foi formada para exercer essa evolução no universo afora, no tempo e no espaço. Então, a partir deles e por eles, que Deus trabalha. De acordo aqui com o livro, é claro. E Deus fez tudo isso por sua livre vontade. E isso é importante falar. Ele arquitetou tudo isso aí. Todos. Parece que a chamada está acabando. Deixa eu dar um gás aqui. Todos e quaisquer dos poderes delegados, caso surgisse a ocasião e se fosse da escolha da mente divina, poderiam ser exercidas diretamente. Mas, via de regra, essa ação acontece apenas em consequência do fracasso da personalidade delegada, ao tentar corresponder à confiança divina. O que ele está falando aqui, para não ser muito rígido, muito duro aqui na palavra? Então, vejam bem, de repente, eu ou você estamos já num grau de conexão com Deus que nos é dado um trabalho ou uma responsabilidade. Não é porque estamos ligados em Deus, não é porque a nossa mente enxerga com mais clareza que nós não temos mais o que aprender ou que nós não estejamos mais evoluindo, tá? Então, ainda podemos aprender e ainda podemos errar. O Osho fala muito disso. Sendo assim, me foi atribuída uma responsabilidade. Se eu falhar com isso,
Aí ele está dizendo que uma ação direta é tomada. Ponto final. Caso contrário, se as coisas estiverem acontecendo, Deus permite que a regência, né, da evolução da vida no tempo e no espaço aconteça através da hierarquia, através dos seus filhos. Abrindo conceitos. De modo discernível, sem limitações e na perfeição, Deus encontra-se presente apenas no paraíso e no universo central. Então, beleza. É o que ele está dizendo. Que a presença direta de Deus, e isso já foi falado, estaria limitada nesse ponto do paraíso central. O homem mortal simplesmente não pode ver Deus, não antes de atingir a completa transformação espiritual. E, de fato, não antes de alcançar o paraíso. Para mim, isso aqui soa perfeitamente natural. Não tem problema nenhum com isso. Só que vai quebrar algumas linhas de raciocínio que nós, vez ou outra, aprendemos nos estudos de alguns livros sagrados, principalmente o da Bíblia. Vai fazer a gente questionar muito ponto. Então, por exemplo, quem que Moisés estava vendo? Tem que questionar, né? Na, simbolicamente, né? Através do fogo. Tem que questionar isso aí. Os outros profetas também. Quem foram as entidades que contataram eles, se não foi Deus? Então, a gente já começa a criar aqui uma argumentação, um discernimento e uma estrutura para entender as coisas. Desde Abraão, quando Melquisedeque chegou para ele, e ali fica claro, dependendo da tradução da Bíblia, a gente vai ver Melquisedeque como sendo o enviado de Deus, ou a gente vai ver, por exemplo, de acordo com a tradução, simplesmente eles transformarem Melquisedeque em Deus. E aí fica complicado. Por isso, eu volto no ponto da autoexperimentação, para poder sentir a realidade subjetiva, para poder clarear conceitos, clarear ideias e estudar muito para poder ter um parâmetro comparativo para que o próprio coração, em algum momento, possa discernir sobre o caminho, né? Sobre as respostas, sobre as verdades, mesmo que sendo verdades parciais ou verdades relativas. O Pai universal é infinito, absolutamente sem quaisquer reservas, em todos os seus atributos. E esse fato, em si, por si mesmo, isola-o automaticamente de toda comunicação pessoal direta com os seres materiais finitos e outras inteligências inferiores criadas. Então, aqui ele está reforçando de novo, né? Mas para a pessoa que acredita que a conexão dela, ou a conversa com ela, ou a inspiração dela, ou tudo que acontece vem direto de Deus, ela talvez tenha uma dificuldade aqui de compreender. Então, de novo, se eu entendo que, à medida que eu vou me aperfeiçoando, eu começo a ser uma expressão de Deus, eu entendo que tudo que me vem nesse sentido é de Deus, porém não a partir diretamente de Deus. Mas pode ser a partir de um anjo, expressando Deus. Pode ser a partir de um mentor, já com alto grau de iluminação, expressando Deus. Pode ser a partir de um guia, que também já tem um alto grau de resolução. Pode ser a partir de qualquer outro tipo de entidade, orixá, que tem determinado grau de iluminação. Pode ser a partir de consciências extraterrestres. Qual é o problema? Que nunca encarnaram nesse planeta, mas que estão em órbita ou que passam por aqui e que têm já determinada conexão com Deus. Nem todas estão assim, mas estou falando daquelas que já têm conexão com Deus. Então, a gente sabe que o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo emocional, né, esse núcleo emocional nosso, ele é dotado de plasticidade. Então, qual que é o problema? Eu já vi que
espírito, ele é um manipulador de energia. Qual que é o problema de uma entidade ou uma consciência que já está conectada com Deus, independente da hierarquia, ou independente do nome que tiver para ela, qual que é o problema dela se reconfigurar para se apresentar para mim conforme aquilo que o meu coração consegue conceber? Só consegue conceber o Espírito Santo? Qual é o problema dessa entidade, dessa consciência, se reconfigurar, por exemplo, simbolicamente no formato de uma pomba para se apresentar para mim? Ou qual que é o problema de um anjo se apresentar, de repente, para mim, no formato de um beija-flor, para que eu possa ter uma inspiração, um vislumbre, um insight? Ou qual que é o problema dessas entidades se reconfigurares para mim no formato da Virgem Maria, no formato de Jesus? Porque se o meu coração só aceita isso, se é a verdade que eu carrego, se for Jesus eu aceito, se for outra coisa eu não aceito. Então, eles não vão ficar me questionando, ou não, tem que ser. É assim que você quer receber? É assim que você consegue receber? Tudo bem. Você está em aperfeiçoamento, você ainda está em estágio espiritual primitivo. É assim que você vai me receber. Mas, muitas vezes, a gente limita tudo isso aí e resume como sendo tudo Deus ou tudo o Espírito Santo. Então, aqui eu estou abrindo conceitos, né? O Pai governa por intermédio dos seus filhos, descendo na organização do universo, existe uma corrente ininterrupta de dirigentes que termina com os príncipes planetários. Eu falei isso aí em aulas anteriores. Os quais dirigem os destinos das esferas evolucionárias, dos vastos domínios do Pai. Para mim está tudo certo. Vou pular aqui, ó, para gente ganhar velocidade. Já passamos aqui 1 hora, né? O reconhecimento do Filho Criador coordenado do universo local. Então tá. O papel dos filhos criadores nos universos locais é a da criação e a da espiritualização. Esses filhos devotam-se à execução efetiva do plano do paraíso, da ascensão mortal progressiva, da reabilitação dos rebeldes e dos pensadores em erro. Olha que perfeito. Então, se a hierarquia ela está dividida em graus de responsabilidade, conforme a capacidade de estar no amor incondicional, a partir do seu autoaperfeiçoamento, do seu grau de aperfeiçoamento, então está tudo certo dizer que os descendentes do filho unigênito, que são os filhos criadores, né, são os responsáveis diretos pelos universos locais do tempo e do espaço. Sendo assim, o universo local do tempo e do espaço está contido no corpo desses filhos criadores, e a criação, a responsabilidade da espiritualização dessa criação está ligada a eles. Para mim, está tudo certo dizer isso. Então, parte da função deles é garantir a reabilitação de rebeldes e pensadores em erro, porque pode acontecer. Por tentativa e erro, a pessoa vai lá desde a mais tenra idade, vai errando, e encarnando, e reencarnando, e hora está num planeta, hora está em outro. Qual é o problema de pensar assim, de maneira mais ampla? O budismo traz um conceito muito legal para mim, que é assim, vida-morte. Não é vida e morte. É vida-morte. O que é vida-morte? Hora você está na vida, hora você está na morte. Sendo a morte também vida, né? Mas a morte que está ligada a outro plano da realidade. Então é vida-morte. Você está na vida nesse momento, de repente no próximo momento você está na morte, de repente você está na vida de novo, de repente você está na morte, de repente você está na vida, de repente você está na morte. Incessantemente. É um, é um movimento. São ciclos. E nesses ciclos, a gente vai evoluindo. E nesses ciclos, nós vamos tendo conexões diferentes, oportunidades diferentes, vivenciando realidades diferentes. Qual é o problema de eu estar, ora, vivendo um estágio evolutivo num planeta, ora em outro? Se eu entender que os planetas são habitáveis e que a vida acontece em níveis frequenciais diferentes,
Se eu entender que o planeta Terra é um planeta que possui planos e subplanos, e quando eu penso em planos, eu estou pensando num plano encarnatório, biológico, material, e em um plano espiritual, desencarnatório, espiritual, e eu entender que nesse plano espiritual eu tenho subplanos, ou seja, tenho realidades mais densas e realidades mais sutis, assim como eu colocar água num copo e óleo, elas não vão se misturar, essas frequências e subfrequências não se misturam. Frequências e subfrequências que atraem para si consciências que estão coerentes com aquelas frequências. Se eu estou num grau de aperfeiçoamento maior do meu coração, eu vou para um subnível mais elevado. Se eu ainda carrego muitas dores, muitas incertezas e paixões no meu coração, eu sou atraído para subplanos ou subfrequências mais densas. Se eu entendo que a multidimensionalidade, a multirealidade na Terra é dessa maneira, e que, se aqui é assim, não tem problema nenhum de outros planetas serem dessa maneira, acabou. Pode ter um planeta que tem só uma frequência, um plano, por mim, não tem problema algum. Pode ser que alguns outros tenham, igual a Terra, planos e subplanos? Pode ser. Não acredito em nada disso. Não precisa. Vai estudar sobre viagem astral, que é a mesma coisa que desdobramento anímico, que é a mesma coisa que desdobramento da consciência, que é a mesma coisa que projeção astral. Vai estudar sobre isso e exercitar para você ter a sua própria experiência, e você vai constatar essa realidade por si só. Simples assim, né? Então, se eu entendo isso, olha, esses rebeldes que são pensadores em erro, vai ser responsabilidade aqui do filho, de orientar, dar uma nova oportunidade, reabilitar, e tá tudo certo. Então, a carreira individual de descobertas na compreensão de Deus começa com o reconhecimento da divindade do Filho Criador no universo local. Então, foi o que eu disse. Ele, de acordo com o livro, ele vai trazer para a gente a expressão máxima de Deus, e a partir disso, começo a questionar e ser atraído para a gravidade do Espírito que está atraindo a minha mente para que ela possa ir se aperfeiçoando, né? E assim eu dar sequência. Aqui a gente já falou, é a última que eu vou ler. Ainda que perfeitos em divindade, também participam muitas vezes da própria natureza do sangue e da carne das raças planetárias, tornando-se um de vós e um convosco. E desse modo, Deus se faz homem, como ocorreu na outorga de Micael, quando foi chamado intermitentemente de filho de Deus e filho do homem. Eu consigo conceber isso no meu coração, essa verdade. Assim como, se não for dessa maneira, eu também consigo conceber no meu coração sem estresse. E aqui é legal, ó, eu vou trazer um ponto aqui, talvez a aula vai ficar extensa. Eu vou trazer um ponto aqui, porque esse tema, ele é muito complexo, ele é muito amplo e ele é muito gostoso para mim. Pessoal, seguinte, Valdo Vieira, que é uma personalidade que eu estudo, que eu admiro bastante, que a gente tem que ter, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de inúmeros outros estudiosos, né, do esoterismo, tem que ter ali um discernimento grande com ele, para poder que nós não conflitemos com o ego dele em algumas ocasiões. Valdo Vieira, vou encher a bola dele aqui um pouco. Valdo Vieira foi o criador, né, do espiritismo aqui no Brasil, ele foi o desenvolvedor, vou falar criador, foi o desenvolvedor do espiritismo no Brasil, anteriormente ao Chico Xavier. Trabalhou com o Chico Xavier durante muito tempo, psicografou junto com o Chico Xavier inúmeros livros. Já comentei um episódio dele com o Wagner Borges, né, de desconfiguração do corpo. Foi um médium, assim, incrível, desenvolvedor do IIPC, fundador, né, do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.
É uma figura, uma personalidade muito interessante da gente estudar, tendo discernimento para não conflitar com o ego dele, que era desse tamanho, né? Em determinado momento, ele por ter retrocognição, né, lembrar, ou seja, lembrança plena de muitas das suas vidas passadas, ele chegou, tem um ponto aqui, olha só que legal, ele, no kardecismo, quando Allan Kardec estava desenvolvendo ali a base, né, do que viria a ser o kardecismo, então, nos livros, né, no Pentateuco ali de Kardec, há citação do Valdo Vieira, naquela época, como sendo um dos espíritos que estava influenciando e inspirando na escrita das respostas às perguntas que o Kardec fazia, né? Então, tem a citação dele naquela época. E, enfim, isso ilustra um pouquinho aí da magnitude dele, mas ele encarnou aqui no meio do caminho, o egão dele inflou e aí a gente tem que discernir muita coisa. E uma das coisas que eu estou discernindo, ou melhor, uma das coisas que eu discerni e vou passar aqui para vocês, frente a tudo isso, né, essa grandeza e habilidade e grau ali de aperfeiçoamento do Valdo Vieira, ele estudou a personalidade de Jesus Cristo e ele trazia a personalidade de Jesus Cristo como sendo um moleque, um meninão, um molecão, né, descreditando, e a opinião dele, tá tudo certo. Né, e ele tinha os motivos dele, ele tinha os porquês dele de falar tudo isso. Mas era um moleque, ainda estava em estágio de desenvolvimento, ora ficava agressivo, ora voltava, então ele não tinha ali uma constância de autocontrole, de autodomínio. Quando começou a manifestar os seus poderes, se entregou à morte, poderia ter evitado tudo isso para ter maior tempo aqui na encarnação, para poder desenvolver o trabalho espiritual mais e melhor. Relatou um monte de coisa, né? Desde a falta de escrita direta dele, relatou um monte de coisa. Então ele trazia Jesus como sendo um meninão. E ali ele tinha muitas experiências espirituais para que desse amparo a esse ponto de vista dele também, né? Quando ele desencarnou, e aí o Wagner Borges foi um grande amigo dele. O Wagner Borges foi, que ainda está vivo, né? Trabalhou muito tempo com ele, ajudou a escrever os primeiros livros, trabalhou como coautor. Muito legal a história dos dois. Então, em determinado momento, eles se separam, né? Wagner Borges vai tocar a carreira dele, Valdo Vieira segue com o IPC, lá em Foz do Iguaçu, expandindo, crescendo cada vez mais. E aí, depois que o Valdo desencarna, em algum momento, ele encontra o Wagner Borges no astral, né? O Wagner Borges em desdobramento, em projeção astral. E aí, papo vai, papo vem, e ele confessa, né? Que depois que ele desencarnou, ele teve uma outra percepção sobre a personalidade de Jesus. Olha só que legal. Mas enquanto estava aqui, o ego dele inflado não permitia ver algumas coisas com clareza e essa sendo uma delas, né? Então, aqui para mim, ó, eu deixo isso aqui de reflexão também, porque se as coisas forem diferentes, mais cedo ou mais tarde a informação vai chegar até nós, e aí a humildade bate, né? Da gente entender que tá tudo certo, que nós somos pequenininhos, a gente não precisa se apegar tanto a alguns conceitos. E aí volta a interação com as personalidades do espírito infinito. Em segundo lugar, nos sensibilizamos à aproximação das várias ordens de hostes seráficas e de outras inteligências celestes, que se aproximam de nós a fim de servir e passar ensinamentos das mais diversas maneiras. Então, para mim está tudo certo também. À medida que eu quero, com todo o meu coração, pagar o preço da autotransformação, seres diferentes, consciências diferentes vão chegando até mim de ordens diferentes,
para poder inspirar, para poder irradiar pensamentos, para poder irradiar emoções, para poder me para poder contribuir para o meu autoaperfeiçoamento, tá tudo certo. O Espírito Santo é o circuito espiritual dessa filha criativa do Espírito Infinito Paraíso. A gente já falou isso muito, né? O Espírito Santo é um circuito inerente a cada universo local e é confinado ao reino espiritual dessa criação. Mas o Espírito Infinito, ele é onipresente. E a gente já falou essa questão da onipresença, né? Então, vamos lá. Os ajustadores de pensamento. Segue-se, então, em terceiro lugar, os ajustadores de pensamento, dádivas de Deus, monitores dele próprio, enviados para residir na mente humana, chamados por nós de Espírito, e que nos confere graça. Olha aí, que síntese, né? Que síntese brilhante a respeito dos ajustadores. Embora não possais encontrar Deus procurando, se vos submeterdes ao guiamento do Espírito residente, sereis guiados passo a passo e vida por vida, sem erros de universo em universo, de idade em idade, até que estejais finalmente em presença da personalidade do Pai universal no paraíso. Retorno para casa, caminho de volta para casa. Da presença do Espírito ao Filho Eterno e a presença do Pai. Então, tem esse aqui a conclusão. Vamos lá. Filho Eterno é a única via de aproximação até o Pai Universal. E o Espírito Infinito é o único meio de alcançar o Filho Eterno. Apenas por meio da paciente ministração do Espírito é que os seres ascendentes do tempo tornam-se aptos a descobrir o Filho. Então, eu já falei isso aqui, mas com outras palavras, né? Porque o parágrafo também está muito claro para mim. Através da expressão do Filho, nós vamos ter um vislumbre da natureza de Deus. E aí começa a questão do autoaperfeiçoamento da nossa mente, né, dos questionamentos, para nós começarmos a nos conectar com o Espírito. À medida, então, aqui, ó, o Espírito super paciente está lá esperando a gente começar a se conectar, começar a se transformar, começar a se autoaperfeiçoar, uma longa trajetória, e vai se aperfeiçoando, e vai errando, e vai se autoaperfeiçoando, então vai se iluminando, vai tendo lapsos maiores de iluminação, até ter o despertar em sua totalidade, para a mente búdica. Até lá, lapsos de despertar para alguns temas, para alguns assuntos, para algumas coisas. Vai se autoaperfeiçoando. Então, nesse momento, a gente chega no espírito. Alcançando o espírito, aí nós temos um degrau atingido para poder alcançar o filho, né, dentro de um outro contexto. E o filho, ele é a única via de aproximação até o pai, no momento que a gente está expressando Deus ali, no momento que a gente está trabalhando a misericórdia, tudo mais, né, expressando a partir do amor incondicional e tudo mais. Então, aqui a frase que Jesus falou, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui o livro está coerente com isso, mas não que se restringe as coisas nele, mas que o processo e o caminho é demonstrado a partir dele e que o filho a expressão, o arquétipo do filho tem um papel fundamental nessa trajetória nossa do autoaperfeiçoamento, da configuração e reconfiguração das nossas energias, que compreende os nossos mais diversos núcleos, até desencadear os nossos padrões de comportamento, certo? Então, lembra que eu falei que a base é tentar absorver tudo de uma maneira universalista, só que abrindo caixas para a gente começar a olhar para outros prismas e horizontes. No centro de todas as coisas, o Espírito Infinito é a primeira das deidades do paraíso a ser alcançada pelos peregrinos ascendentes. A terceira pessoa abrange e envelopa a segunda e a primeira. Isso a gente já viu. E, portanto, deve ser sempre reconhecida antes por todos aqueles que são candidatos a serem apresentados ao Filho e ao seu Pai. Conclusão, gente, para acabar. Quase dando 1h30, né? Ó, resumo e conclusão.
Deus o Pai ama os homens. Deus o Filho serve aos homens. Deus o Espírito inspira os filhos do universo, na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus o Pai, pelos ordenados por Deus o Filho, por meio do ministério da graça de Deus o Espírito. Leiam e releiam isso aqui, porque se tudo que foi passado ficou de fato claro, vocês vão conseguir entender isso aqui com rapidez e com clareza, né? Parece um pouco bagunçado no começo, mas é só dar uma relida aqui, que vocês vão conseguir entender com clareza. Se não conseguir, volta nas aulas, pega o materialzinho que está disponível na descrição, né? Lê de novo, vai estudando, vai pausando as aulas em pontos estratégicos, vai abrindo tudo isso, tá? Ó, segundo tópico. Pois, como os filhos divinos revelam o amor de Deus, da mesma forma o Espírito Divino retrata a misericórdia de Deus. O indivíduo verdadeiramente religioso busca identificar o eu com o universo. E então dedica as atividades desse eu unificado ao serviço da família universal de seres e companheiros humanos e supra-humanos, que é o natural. À medida que o amor incondicional vai transbordando, naturalmente a gente se vê dentro, ligados à família espiritual, ou seja, conectados por afinidade. Afinidade daqueles que querem expressar Deus, daqueles que querem fazer o bem, daqueles que querem dedicar a sua vida nesse propósito, propósito de servir, propósito de amar, propósito de viver a partir do perdão, da misericórdia, do amor, da alegria, da caridade, entende? Vai se identificando. Seja uma pessoa encarnada ou não, seja uma consciência intrafísica ou extrafísica, igual a gente falou. E aí a família consanguínea, a ideia da família consanguínea vai perdendo sentido. Nós mantemos a honra, pelo menos é o que tem no meu coração hoje, nós mantemos a honra da família consanguínea, ou seja, se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje encarnado. E essa família consanguínea ancestral, ela remonta de sabe-se lá quanto tempo, uma vida após outra vida, né? No sentido pai, mãe, filho, brigas, discussões, uniões, desafios, dores, transcendências, geração após geração, até que eu pudesse estar aqui nesse momento, manifestando a minha realidade, trabalhando a minha realidade. Eu preciso ser grato a toda essa ancestralidade. Quer eles tenham se comportado da maneira a qual eu concorde, ou não. A honra está nisso, no respeito, na gratidão por essa existência, né? A partir deles, estou aqui. E só que ela começa a perder sentido, porque não se limita e não se resume na família consanguínea. Família consanguínea é a maneira ao qual eu pude estar encarnado. Mas a família espiritual, ela é eterna. Ela é para sempre. Se o conceito da reencarnação está claro na minha cabeça, ora eu vou ter uma família consanguínea, ora eu vou ter outra família consanguínea, ora eu posso estar em papéis diferentes, mas dentro de um mesmo contexto de família consanguínea. As possibilidades são grandes, mas a união espiritual, essa é diferente. E Jesus falou muito disso em determinado momento, né? Falou sobre essa questão dos pais, né? Falou essa questão de estar com ele, de abrir mão da família, e eu vejo como sendo esse sentido, não é abrir mão, fazer vista grossa, virar as costas, mas é transcender a ponto de estar conectado com algo que é maior do que isso, para nós não nos limitarmos apenas a isso, entendeu? Primeiro, a consciência da mente, a realização, compreensão da ideia de Deus. Então, se segue a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, nasce a consciência do espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores na compreensão de Deus,
não importando quão incompletos sejam, a personalidade mortal do tempo, a personalidade mortal todo o tempo expande-se em todos os níveis de consciência, com uma compreensão da personalidade de Deus. Perfeito aqui também, né? Meditem na afirmativa, essa que eu já tinha passado para vocês. Eu vou para o bônus, para refletir a respeito. Não há favorecimento de pessoas, nem aceitação de oferendas. À medida que a gente expande, expande, vai perceber, por exemplo, que algumas muletas e bengalas, a gente pode deixá-las de lado. Por exemplo, se eu preciso de uma técnica em determinado momento para trabalhar com energia, à medida que eu for evoluindo, a minha própria técnica vai ser a minha própria conexão com a minha divindade, com o espírito. Então, por essa conexão, se dá o trabalho energético, o trabalho de cura, seja ele de cura ou seja ele de algum outro tipo de manifestação. Mas até lá, eu posso me apoiar em algumas técnicas, sendo elas o reiki, sendo elas o jorei, sendo elas o passe magnético, seja elas o que for. Em determinado momento, enquanto eu estou resgatando saúde, eu posso me apoiar, por exemplo, em óleos essenciais, em sprays vibracionais, em técnicas holísticas, energéticas, seja a acupuntura, seja a apometria, seja o próprio reiki, seja hipnose clínica, ou eu posso me apoiar, por exemplo, em técnicas mais voltadas a transcendências do problema, como a psicoterapia ou terapias holísticas, ou até mesmo através da psiquiatria. Enfim, são muletas e bengalas que vão me levar até um determinado ponto e que depois disso eu não preciso mais delas, né? Então aqui é a mesma coisa. Não há favorecimento de pessoas, não são pessoas que são mais favorecidas. São leis imutáveis, que quer eu entenda, quer eu não entenda, essas leis atuam para que eu tenha o que eu mereço a cada momento. E de acordo com o Hélio Couto aqui, que eu adoro o Hélio Couto, ele ainda traz, as graças de Deus ainda dão uma aliviada, a misericórdia divina e o amor incondicional divino ainda dá uma aliviada, porque se a gente fosse receber tudo aquilo que a gente merece, nossa, nosso caminho seria muito turbulento. Seria muitas tribulações, né? Então ainda dá uma aliviada. Então não há favorecimento de pessoas e nem aceitação de oferendas. Eu não preciso oferecer uma oferenda. Ah, mas vai ter isso aí na Umbanda, vai ter isso aí na Quimbanda, vai ter isso aí no Candomblé. Tudo bem. Vamos entender melhor essas coisas? Vamos entender melhor? Vamos expandir a consciência em determinado momento? Tudo bem. É o jeito que eu consigo enxergar, até onde eu consigo ir, é o grau que eu estou, tem um propósito e um objetivo. Preto Velho, os Exus, tem um propósito, tem um objetivo de resgate aqui e um caminho aberto a partir da Umbanda, a partir do Candomblé, a partir dos centros espíritos, dos centros espíritas nos médiums, quer eles entendam isso e aceitem, quer não. Então, tudo está certo, tudo está acontecendo. Mas chega um momento que eu percebo, opa, não preciso disso. Isso não precisa acontecer. Não preciso oferecer nada para Deus. Eu não preciso oferecer nada para a divindade. Eu vou deixar essa interrogação aqui para vocês pesquisarem. Para aqueles que estão ligados, né, de certa maneira, ao candomblé, a, a Umbanda, pode ser que aqui dê uma bugada no sistema, né? Mas, enfim, dando continuidade. Quão fútil é fazer apelos pueris a este Deus, para que modifique os seus decretos imutáveis, de modo a evitar as justas consequências da ação das suas leis naturais e mandados espirituais retos. Porque olha que limitado da nossa parte. O pessoal está passando por uma crise, por um Covid. Eu vou fazer oração para que o Covid passe. O Covid está ali instalado por um motivo.
E eu vou pedir a Deus que aquele motivo ao qual fez com que ele fosse manifestado fosse desintegrado. Tem uma marcha evolutiva, tem leis naturais, tem mandados ali espirituais retos para garantir a jornada evolutiva. E aí, de repente, vem a minha visão limitada, ai, que essa seca está tão perversa, meu Deus, e começa a rezar para que Deus modifique essas leis naturais para atender os meus interesses próprios, porque eu não dou conta de enxergar um quebra-cabeça maior sobre a realidade, não faz sentido. Ou, de repente, estou passando por um problema de saúde, ou fulano de tal está passando por um problema de saúde, eu vou ficar rezando para Deus para que ele que seja evitado ele passar por aquilo que possivelmente o levará a uma transformação de consciência, seja encarnado ou desencarnado, se levar ao desencarne. Quanto que Jesus falava disso aí nos ensinamentos dele? Ele não falava, ó, não pequeis mais. Ó, vai lá, toma cuidado com o teu coração. Não volta não volta a se comportar da mesma maneira. Não falava isso aí? No Reiki eu comento bastante, se vocês tiverem interesse de continuar no curso de Reiki. Então, muitas vezes, por eu não entender o motivo das coisas, a gente tende a querer evitar ou a pular essas consequências que nós temos no nosso coração como manifestações desgostosas, desastrosas, manifestações que geram sofrimento, mas tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. A mente búdica compreende tudo isso aí e aceita e flui junto disso de uma maneira perfeita, organizada, harmoniosa. Então, é errado pensar que Deus possa, possa ser persuadido a amar os seus filhos por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos. Isso aconteceu muito no passado, né? Ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas, pois o Pai, ele próprio vos ama. Isso é muito isso aí no passado, né? Oferecer sacrifício para obter um bem, tentar persuadir, então vem cá, eu te dou uma cabra, o sangue da cabra, e em troca eu quero um terreninho no céu. Não é assim que funciona. São leis imutáveis, que trabalham a partir do merecimento. Posso comprar quantos presentinhos forem da igreja do pastor, que isso não garante nada. Posso pegar meu dinheirinho e doar todo para a igreja. Se eu sou um espiritualista de final de semana e durante a semana eu sou um bandido, um carrasco, uma pessoa de má índole, etc., o peso maior está nessa parte, né? A ideia bárbara de apaziguar a um Deus irado, fazendo propiciações para um Senhor ofendido, tentando ganhar os favores da deidade, e tudo isso por meio de sacrifícios e de penitências, aqui entra a questão da penitência ainda, né? Ou mesmo pelo derramamento de sangue, é um sinal de uma religião totalmente pueril e primitiva, de uma filosofia indigna de uma era esclarecida pela ciência da verdade. Tais crenças são extremamente repulsivas aos seres celestiais e aos governantes divinos, que servem e reinam os universos. É uma afronta a Deus acreditar, sustentar ou ensinar que o sangue inocente deva ser derramado com finalidade de conquistar seus favores ou de conjurar ira divina fictícia. Então, o que ele está falando aqui? Penitência também não leva a lugar nenhum. Aí tem o pessoal ali do Opus Dei e tudo mais, acreditam nisso, continue acreditando, tá tudo certo, não quero aqui catequizar ninguém, mas de acordo com o estudo, de acordo com alguma clareza que a gente vai tendo, vê que não faz sentido a penitência. Porque a penitência não vai me levar à transformação interior, ela vai me levar à repressão. E a repressão me leva a manifestar de maneira inconsciente comportamentos primitivos. Na próxima aula, eu vou falar muito desse tema.
Sendo assim, ao invés de eu estar alcançando Deus, eu estou me distanciando dele, mas na falsa sensação ou na primitiva intenção de querer reconexão. Não é bem por aí, né? E eu estou de acordo aqui com o livro. Pessoal, interromper aqui o compartilhamento. Da minha parte era isso. 1h30 que a gente ficou fechando o último episódio. Espero que eu tenha conseguido trazer grandes insights e grandes questionamentos para vocês, porque eu vou repetir muito isso. A minha ideia aqui não é dar o caminho das pedras, direcionar um caminho, trazer verdades absolutas. A ideia desse conjunto, né, de aulas é fornecer insights, é fornecer pontos de vistas diferentes, é fornecer um olhar mais holístico para que vocês possam discernir, se questionar, entender o caminho de vocês, se aprofundar em temas que vocês perceberam como sendo importantes e filtrarem aquilo que não serviu, não serviu. Então eu me despeço dessa maneira. Espero que tenha sido produtivo. Um grande beijo e até a próxima.